Algumas pessoas acusam a igreja de tentar esconder partes de sua história. Então, como foi? Os líderes da igreja, eles tentavam, não escreve sobre isso. Nós tentamos de escrever o livro para ser informativo, mas também agradável. E este foi durante o tempo quando as pessoas de descendência africana não podiam portar o sacerdócio. Eu acho que o Brasil é muito importante no volume 4. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou entrevistar o irmão Scott Hills, tá aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Ele é o principal editor do livro Santos e nós vamos ter uma conversa bem legal sobre esse registro da história da igreja. Me fala um pouco sobre você, Scott. Bem, eu sou Scott Hales. Eu trabalho pelo departamento da História da Igreja em Salt Lake City. Temos uma biblioteca lá, perto do templo. Eu trabalho como um escritor e historiador lá. E eu fui um editor geral, um dos editores gerais do volume dos livros santos. Também eu servi como o escritor principal. Antes de meu emprego com a igreja, estava estudando literatura americana. Eu estava estudando a literatura dos santos dos últimos dias. Então, eu aprendi muito sobre como santos dos últimos dias, como nós fazemos nossa própria história. E eu usava esta informação no Projeto Santos. Que incrível. Agora me diz como que você tem um português tão bom? Bem, mais ou menos 25 anos atrás eu servi na missão BH, Belo Horizonte Leste. Eu acho que a missão não existe mais. Acho que no BH só tem uma missão lá agora, mas em meu tempo tinha duas missões e eu servi na leste da cidade e gostava muito do povo lá, comida mineira, o povo mineiro, e gostava o pão de queijo. O pão de queijo, sim, foi bom demais. Quando você voltou da missão, como foi? Você foi estudar, casou? Me conta da sua vida. Sim, os dois. Eu comecei estudando a literatura no Brigham Young University, e comecei a namorar, e eu me casei em 2003, são mais de 20 anos atrás, e eu esqueceu muito da língua portuguesa, mas alguns anos atrás, meu cunhado, ele serviu uma missão em Natal, e ele se casou depois da missão com uma mulher brasileira, e eu comecei de aprender a língua de novo, então estou praticando, e também é bom usar, é bom ter conhecimento de uma outra língua por meu emprego na igreja, porque nós estamos sempre escrevendo história da igreja mundial. Perfeito. Dá para entender? Deu para entender perfeito. Eu sempre gosto de falar que com português eu conheço o suficiente para comprar pão. Mas não sei. Tá ótimo. Se esse pão for o pão de queijo, tá valendo. Estou ainda aprendendo de novo, mas... Muito bom. Para mim, tá perfeito o seu português. Obrigado. Eu queria saber sobre o Projeto Santos. Você tem todo esse estudo em literatura, você entrou como o editor-chefe, um dos editores-chefes, como você falou. O que é o livro, o que é o Projeto Santos? São 4 volumes, explica um pouco sobre isso. Sim. Então, Santos é a história oficial da igreja.
antes dessa história, a igreja tinha uma história oficial, mas foi escrito em 1930, que foi quase 100 anos atrás, sim. E então, muitas coisas aconteceram na igreja, no mundo, desde 1930. Então, os líderes da igreja e os líderes do departamento da história da igreja decidirem escrever uma nova história, porque muitas pessoas na igreja não tinham um grande conhecimento da história da igreja. De fato, acho que a maioria dos membros da igreja não tinham bem conhecimento da igreja. Eles conhecerem, os membros conhecerem Joseph Smith, Brigham Young e outros líderes da igreja, mas eles não tinham um entendimento muito bem sobre as outras coisas. Então, o departamento decidiu de escrever 4 volumes, cobrando está certo? Cobrindo. Pode fazer assim se eu falo errado. Cobrindo a história da igreja, começando com Joseph Smith até hoje. E o primeiro volume foi publicado em 2018 e acho que o segundo volume foi publicado em 2020, e, acho que um mês antes do, como se diz, pandêmico? Da pandemia. Da pandemia COVID. E então, volume 3 foi publicado em 2022 e volume 4 chegou em outubro. Sim, recente. Recentemente. E é um livro muito bom. Obrigado. Okay. Por que é importante para os membros da igreja conhecerem a história da igreja, mas especialmente o Livro Santos, que é uma versão mais recente da história da igreja? Okay. Posso ler uma escritura? Sim. Com certeza. Quando eu era um missionário, nós não tínhamos, como se diz em português, a Biblioteca do Evangelho, ou Gospel Library App, que aqui é uma escritura do livro de Alma, no livro de Mormon. Ok. E Alma 37, versículo 8. E aqui Alma está falando como filho Elimã. E eles estão falando sobre os registros do povo nefitas, dos nefitas. E uma das coisas que ele fala, eu vou ler. Ele está falando sobre as placas de latão e as placas de ouro. E ele fala aqui em versículo 8, e eis que foi pela sabedoria de Deus que estas coisas, quer dizer, os registros, foram preservadas, pois eis que elas ampliaram a memória deste povo, sim, e convencerem a muito do erro de seus caminhos, levando-os a conhecer o seu Deus para a salvação de suas almas. E acho que Santos funciona igualmente. Uma das coisas que Santos faz os livros ampliam, como se diz? Ampliam a memória do povo. E por mim, isso quer dizer que, como eu estava falando antes, muitas pessoas na igreja não conhecem muito sobre a história. Eles conhecem Joseph Smith, eles conhecem Brigham Young, mas eles não conhecem a história mesmo. Ok? E uma das coisas que Santos faz é ampliar a memória e o entendimento e conhecimento dos santos sobre a história deles. E isso é importante porque cada um de nós precisa saber essas histórias, porque eles são nossa história, nossas histórias. Sim, e eu gosto do Livro Santos especialmente porque quando eu estudava história da igreja antes, parecia muito acadêmico. Isso. Muito difícil. Isso. E tinha muitos detalhes
E tudo bem, eu me esforçava para entender. E mas ninguém quer saber ler, ninguém quer ler aquele tipo de livro. Exato, mas livros santos, parece que a narrativa, ela é mais suave, você consegue se ver na situação, Exatamente. como estava acontecendo. Exatamente. E os escritores, eu e os outros, nós tentamos de escrever o livro para ser informativo, mas também agradável. Um livro que as pessoas que não gostam de história iriam gostar, entendeu? Então, isso mesmo. Ninguém quer ler um livro difícil com muitas detalhes. E então, Santos foi escrito por o povo. Agora, o nome Santos, eu acho que tem a ver com os membros da Igreja de Jesus Cristo, né? Então, tem várias histórias, não são apenas de profetas ou apóstolos, mas nós vemos membros da igreja comuns. Exatamente. Isso é muito legal. Você tem alguma história favorita do livro Santos? Sim, eu gosto muito da história de Joseph William Billy Johnson. E ele foi homem que morava em Ghana mais ou menos 50 anos atrás, em 1960 e acho que foi 3, 4, 5, quando ele aprendeu sobre o Evangelho restaurado. E este foi durante o tempo quando as pessoas de descendência africana não podiam portar o sacerdócio, não podiam ir para o templo por causa das polícias da igreja, ou prática da igreja. E isso foi difícil para ele, porque ele estava morando na África e ele queria ser batizado, mas não tinha igreja lá. Então, ele e outras pessoas que também ganharam testemunhos do Evangelho restaurado, eles reuniram juntos. Eles pregavam o Evangelho restaurado, eles leram o livro de Mormon e pregavam sobre o livro de Mormon, mas eles não podiam ser batizados porque não tinha missionários lá no país lá. Então ele tinha muita fé e esperança e ele estava sempre esperando por missionários para chegar no país. E eu não vou falar sobre o fim da não história. Não dê spoilers. Não vou dar spoilers, mas... Mas a história está no volume 4. Isso mesmo. E é importante para mim porque quando eu morava em Cincinnati, quando eu estava estudando na faculdade, eu fui o mestre familiar do filho de Joseph William Billy Johnson. Uau. E nós nós somos ainda grandes amigos. E ele sempre falava sobre o pai dele e a fé que ele tinha e as dificuldades que ele tinha durante este tempo. E também sobre o amor que o pai dele tinha pelo o livro de Mormon e o Evangelho restaurado e a igreja. É uma história muito especial para mim. Que lindo. Tem alguma história de brasileiros ou que aconteceu no Brasil que você poderia comentar com a gente? Sim. Bem, Brasil, eu acho que Brasil é muito importante no volume 4. E eu falo isso porque foi a experiência de Spencer W. Kimball no Brasil e as coisas que ele viu quando ele estava lá no Brasil. Ele observou, é a palavra certa? Sim. Ele observou as dificuldades que os membros lá tinham com esta prática, como sacerdócio. E foi por causa dessas coisas, o que ele observou lá no Brasil, que ele começou a pensar sobre esta prática e pedir ao Senhor sobre
prática e o que a igreja deve fazer em respeito. Então, quando ele se tornou presidente da igreja, isso ele mesmo. levou isso em consideração. Isso, obrigado. E eu li essa parte já em Santos, estou terminando o volume 4, e eu fiquei muito tocado pela experiência, por exemplo, do irmão Elvésio Martins e da Rudá. A irmã Rudá faleceu faz pouco tempo, algumas semanas atrás, e dá para ver, parecido com este homem de Gana, como eles foram diligentes e fiéis, apesar que eles não poderiam receber todas as bênçãos naquele momento. Então é muito tocante. Também nós contamos a história de Hélio da Rocha Camargo, que acho que provavelmente todo mundo conhece ele no Brasil. Mas no primeiro capítulo no livro, a história dele está lá. Ele foi um homem que estava estudando para ser pastor na igreja metodista, e ele tinha algumas dúvidas sobre os ensinamentos da igreja dele, e ele começou a falar com muitas pessoas de outras igrejas, e ele aprendeu sobre nossa igreja, e ele falou com o presidente da missão e os missionários, e também ele falava com os professores na seminário que ele estava, attending. Frequentando. Frequentando. E eles não tinham respostas para perguntas dele. Então ele saiu da igreja metodista, mas continuavam a aprender mais sobre outras igrejas, mas a igreja que ele gosta mais, que interessou ele mais, foi a igreja de Jesus Cristo. E de novo, eu não vou falar a história inteira dele, mas ele foi um grande pioneiro da igreja no Brasil. É maravilhoso. Agora, existem pessoas, e eu falo porque eu sou brasileiro, né? Sim. No Brasil, que não são muito de ler. Elas não gostam muito de ler. É difícil para elas. E embora Santos facilite a narrativa, porque é gostoso, você é como se fosse uma história, sei lá, um Harry Potter, né? Você tá lendo. Não é ficção, mas é gostoso de ler. Mas ainda assim as pessoas têm dificuldade. Scott, você tem alguma dica para essas pessoas? Bem, eu acho que é importante de tentar, de estudar, de ler e estudar o livro. É diferente do que as outras histórias, como você falou. Não é tão difícil para ler. Mesmo assim, eu entendo que algumas pessoas não gostam de ler. Nós temos um audiobook que é muito bom. Temos em português, inglês e espanhol. Eu já escutei. Sim, isso mesmo. Eu já escutei para o audiobook em português, é muito bom. E acho que também é importante, se você tem dificuldades com leitura ou não gosta de ler, talvez tentar ler com sua família, ou seus amigos. Também acho que é importante, se você está tendo estas dificuldades, pode orar e pedir a Deus por ajuda. Exatamente. E às vezes, se você não tem o hábito, porque mesmo que você não goste de ler, pessoal, você pode desenvolver esse hábito. Nós somos ordenados por Deus a estudar as escrituras, e isso significa ler, né? E a história da igreja é super importante. Ao lado das escrituras, nós precisamos conhecer a história de nossos antepassados, pioneiros. Então, algo que eu recomendaria é, comece com pequenas porções, os capítulos não são muito grandes, né? Você pode estar dirigindo, lavando a louça e ouvindo, né? E com o tempo, você vai ver que vai terminar o primeiro livro, nossa, quero mais. Aí já tem o segundo, e são 4 volumes, que se você fizer isso diariamente, você vai ter
uma visão da história da igreja. E acho, Scott, que a história da igreja hoje ela está sendo muito mal compreendida. Existem muitos sites e pessoas mal intencionadas atacando a história da igreja. O profeta Joseph, Brigham Young e todos os santos do passado. E o que Santos faz, eu acho muito bonito, é trazer os fatos históricos, mesmo alguns que são controversos, né, que são polêmicos, e Santos não vai tentar dar uma explicação em defesa da igreja, necessariamente. Mas ele vai contar o sentimento das pessoas, alguns que escreveram em diários sobre seus sentimentos. E isso é bom porque você vai ver que são pessoas reais, né? Que tinham desafios. Por exemplo, sobre a poligamia. Eles tinham dúvidas, tinham desafios, e você pode entender de uma maneira diferente de ouvir um vídeo do YouTube criticando Joseph Smith. Então, vá para Livros Santos, não é? Porque você vai ver o testemunho das pessoas que passaram por aquilo. E uma das coisas que eu gosto muito dos Santos é coloca a história da igreja dentro do contexto do tempo. E ajuda o leitor, ou ajuda a gente a entender mais por que as pessoas agirem como eles agirem, entendeu? E o historiador Richard Turley, que foi o historiador assistente da igreja alguns anos atrás, ele gosta de falar que uma pessoa não pode estudar a história da igreja demais. Que quer dizer que todos nós temos que estudar a história da igreja, como se diz, as much as possible. O máximo possível. Exatamente. Porque fazendo assim vai nos ajudar a entender este contexto, que vai entender por que as pessoas agirem. Parece que existe um certo perigo de estudar a história da igreja de modo superficial. Exatamente. Mas se você estuda realmente a história da igreja, você vai entender e vai até ver a mão de Deus, né, sobre essa organização divina. E eu entendo que isso é difícil por algumas pessoas, mas, como eu falei, é importante de tentar, é importante para pedir ajuda por pessoas que sabem muito sobre a história da igreja também, pedir ajuda pelo Pai Celestial. E é importante estudar a história da igreja. Meu testemunho do Evangelho em Jesus Cristo, em Pai Celestial, mas também eu tenho um grande testemunho do profeta Joseph Smith e a importância de estudar e aprender a vida dele. Porque ele é um modelo por todos nós. A maneira que ele foi para o bosque sagrado e pediu ajuda pelo Pai Celestial a entender o Evangelho, para entender o que ele deveria fazer. Está certo? Está certo. É um grande modelo, exemplo por todos nós. Scott, queria saber sobre a participação dos líderes da igreja nesse projeto Santos. Algumas pessoas acusam a igreja de tentar esconder partes de sua história. Então, como foi? Os líderes da igreja, eles tentavam, não escreve sobre isso. Primeiramente, isso não é verdade. Os líderes da igreja, eles nunca falaram para nós que tínhamos que esconder alguma coisa ou não escrever sobre uma coisa. De fato, durante o processo, muitas pessoas revisaram os livros e a história. Até o presidente Nelson, ele leu o livro, cada volume. Os conselheiros dele também leram cada livro, cada volume. E de vez em quando eles escreveram para nós ou mandam uma mensagem para nós
com feedback, como se diz feedback? Uma recomendação. Recomendação, comentário. Mas nunca foi eles nunca fez uma como se diz request? Requerimento. Para mudar alguma coisa, ou cortar alguma coisa, ou esconder alguma coisa. De fato, eles, a maioria das vezes, eles somente falou para nós que eles gostaram muito da história. Que legal. E muitas pessoas, durante o processo inteiro, tínhamos muitas pessoas que revisaram os livros. Estes são historiadores, dentro da igreja, fora da igreja também, muitos outros líderes da igreja, membros os apóstolos, membros dos 70, e também as organizações, a Sociedade de Socorro e os outros, a Escola Dominical. Eles também leram os volumes e nos deram comentário e outras coisas. Mas, mas, como se diz, ultimamente, as decisões sobre o que está na história foi deixado para os historiadores. Uau, Yeah. legal. Obrigado Sim, obrigado por falar isso. Ok, última pergunta que não estava planejada também. Como você se sente depois de tantos anos? Quantos anos foram trabalhando nesse projeto? Quase 10 anos. Uma década. Como você se sente após uma década ter concluído? Bem, eu sou muito feliz. Foi bem difícil, foi muito trabalho, mas no mesmo tempo eu estou um pouco triste. Eu gostava muito de acordar cada manhã para trabalhar e escrever e estudar e aprender mais sobre o Evangelho e sobre os profetas e os membros da igreja. Foi bom demais, especialmente durante quando nós estávamos escrevendo o volume 1. Foi bom demais passar cada dia como o profeta Joseph Smith. Foi uma oportunidade que muitas pessoas não têm. E aprender mais sobre a vida dele e sobre os ensinamentos dele e também mais sobre as pessoas que conhecerem ele. Foi bom. E então foi uma experiência que indescribable, como se diz? Indescritível. Exatamente. E foi bom. Perfeito, obrigado. Agora estou com mais animação ainda para estudar novamente o Livro Santos, volume 1, porque vamos ter o Vem Segue-me, de Doutrina e Convênios e História da Igreja. E é perfeito, né? Yeah. Estudar o livro, principalmente o volume 1. Yeah. Perfeito. Obrigado, Scott, por estar aqui com a gente, compartilhando seu testemunho e esse trabalho maravilhoso que você ajudou a realizar. Tenho certeza que Santos vai abençoar a vida de muitas pessoas. Já abençoa e vai continuar abençoando. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa um comentário de gratidão. Quem sabe a gente pode levar o Scott para o Brasil para dar uns serões para a gente. O português dele está muito bom. Mas é isso. Tem alguma mensagem final para nós terminarmos? Não, somente isso. Eu tenho um grande testemunho do Evangelho restaurado. Eu amo de Jesus Cristo, eu amo da história da igreja. Eu tenho uma grande admiração do profeta Joseph Smith e a obra dele, um grande testemunho do livro de Mormon. E eu sei que a igreja é verdadeira porque eu tive essa oportunidade de estudar a história da igreja e durante meus estudos, eu tinha a oportunidade de ver o mão de Deus na obra desta igreja e eu só quero deixar isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.